antes de eu fazer qualquer coisa para qualquer pessoa, eu fiz para mim. Primeiro eu estudei, eu pesquisei e eu tinha certeza na minha cabeça que, em tese, aquelas ideias iriam funcionar. Aí eu botei em prática o tijolo ecológico, a estrutura metálica e criei um método construtivo que eu validei na minha casa. Quando eu vi que isso funcionou, que isso era bom, que isso era melhor do que o que faziam por aí, as pessoas naturalmente começaram a me procurar para ter aquilo que eu fiz para mim. E aí eu fui bem sucedido na hora de projetar para essas outras pessoas, porque eu validei a minha técnica na minha própria casa, que eu moro todos os dias e todos os dias eu tenho certeza que aquilo funciona. Vamos lá, mais um chá comigo. Esse é o chá comigo, Bora! Cara, vamos lá. Tem uma coisa que eu tava pensando esses dias, que é o seguinte. A gente trabalha junto, certo? E com você eu consegui criar um projeto bem sucedido de conteúdo. Coisa que eu ainda não fiz pra mim. Eu, Iago Vilar, tenho os meus inserts lá, mas aquela coisa, casa de ferreiro, espeto de pau. Cuidado! Eu ainda não tenho o meu canal no YouTube, né, como a gente tem o nosso, solo. Tenho minha dificuldade com o Instagram, mas com você o negócio fluiu. Aí a pergunta que eu faço é o seguinte: na arquitetura, existe isso? Porque você é um arquiteto que criou algo novo, mas você mora dentro do teu projeto. Você projetou a tua casa antes de pensar em fazer para os outros. O que no meu caso foi o contrário. Eu comecei com você e talvez eu vá projetar, mas são áreas distintas, né? Então, sem nenhum demérito à sua limitação, é que são áreas diferentes. Mas na arquitetura, é importante o cara morar onde ele projetou, óbvio, né? Considerando as possibilidades disso, né? Mas isso ajuda a validar o projeto. Certo? Cara, olha pra quem você está perguntando isso. Bom, você já sabe a resposta. É o seguinte: aquela velha, né, máxima de casa de ferreiro, espeto de pau, eu acho isso muito perigoso. Porque, veja bem, se eu não aplico aquilo que eu falo, se eu não aplico aquilo que eu prego, qual a minha credibilidade, qual a validação social, qual a experiência que eu tenho para sugerir essas coisas para meus clientes ou para outras pessoas? Bom, eu sou professor há 8 anos e estudei numa faculdade em que a linha acadêmica teórica, a carga teórica, a carga conceitual era muito pesada na Universidade de São Paulo. Os professores de História da Arquitetura, os professores de projeto, muitas vezes, eles tinham visões muito firmes e muito claras de um ponto de vista. Com o tempo, quando eu comecei a ter um pouco mais de maturidade, quando eu comecei a ter oportunidade de viajar, especialmente em 2007 para 2008, quando eu morei 1 ano na França, e pude visitar muitas das obras que a gente estudou na faculdade e ter conclusões diferentes das conclusões que o professor dizia nas aulas, porque eu estava vendo ali na minha frente. Aí eu falei, poxa, mas se o cara está pregando isso na faculdade e ele não vive aquilo que ele está pregando, tem um lapso ali bastante grave. Vou dar um exemplo. É muito comum na Universidade de São Paulo discutir urbanismo. As maiores discussões é com relação à cidade. Como o arquiteto deve planejar a cidade. Na verdade, o arquiteto não planeja a cidade só acontece.
de acordo com o zoneamento, com as regras, mas a cidade é um organismo vivo e ninguém tem controle sobre isso, a menos que essa cidade seja inteiramente projetada, como foi Brasília. E aí tem críticas com relação a isso, inclusive, que eu não vou entrar nesse vídeo. Mas o arquiteto não tem controle sobre o urbanismo de uma cidade comum, sobre São Paulo. Não tem. Mas os professores discutem urbanismo, vizinhança, que a arquitetura deve ser gentil, que a arquitetura deve abrir o espaço para a cidade. Eu cedi 3 metros do meu recuo frontal da minha casa para deixar a minha calçada com 5 metros. Eu fiz uma gentileza urbana. Eu fiz. O professor que dizia sobre gentileza urbana mora num prédio neoclássico na cidade de São Paulo. Qual é a credibilidade que ele tem de criticar ou de falar sobre urbanismo se ele não for capaz de, através do seu trabalho, uma vez que ele é arquiteto, criar aquela condição que ele tanto critica? Alto lá. Tem que ter uma dose de discernimento para você não cair na hipocrisia. Isso é muito comum na área acadêmica. Isso é mais comum do que deveria. Então, como o Iago vinha dizendo, antes de eu fazer qualquer coisa para qualquer pessoa, eu fiz para mim. Primeiro eu estudei, eu pesquisei e eu tinha certeza na minha cabeça que, em tese, aquelas ideias iriam funcionar. Aí eu botei em prática o tijolo ecológico, a estrutura metálica e criei um método construtivo que eu validei na minha casa. Quando eu vi que isso funcionou, que isso era bom, que isso era melhor do que o que faziam por aí, as pessoas naturalmente começaram a me procurar para ter aquilo que eu fiz para mim. E aí eu fui bem sucedido na hora de projetar para essas outras pessoas, porque eu validei a minha técnica na minha própria casa, que eu moro todos os dias, e todos os dias eu tenho certeza que aquilo funciona. Então, o meu ponto de reflexão aqui são 2. Primeiro, com relação aos professores que ensinam aquilo que não sabem. Segundo, com os arquitetos que projetam aquilo que não vivem. Poxa, se a gente é arquiteto e eu ainda não fui capaz de projetar minha própria casa e viver na minha arquitetura, eu tenho que ter um pouquinho de cuidado para falar para o meu cliente. E aí eu não estou diminuindo os colegas arquitetos que, por inúmeras razões, podem não ter tido ainda a oportunidade de construir suas próprias casas. Mas fato é que quando você consegue se organizar em termos de tempo, financeiramente, em termos de capacidade técnica para construir sua casa, poxa, isso é inegavelmente ótimo, certo? Então, assim, o que você, cliente, acha, me diga aqui nos comentários. Quando você contrata um arquiteto para desenhar a sua casa, na pesquisa que você está fazendo sobre aquele profissional, existe uma pergunta que é a seguinte: esse arquiteto mora numa casa que ele projetou? Você acha que essa pergunta é importante ou não? Eu quero saber, fala aqui para mim.